No vídeo de hoje nós iremos falar sobre materiais de desenho. Algumas pessoas quando ouvem isso pensam que só é possível criar desenhos legais utilizando materiais super caros, sendo que na real existem outras coisas que são muito mais importantes do que isso, que ao decorrer do vídeo nós iremos conversar sobre. Meu nome é Alexandre e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Como vocês podem ver, eu já deixei separado aqui todos os meus materiais e eu vou começar falando sobre lápis de cor, porque eu acredito que seja a maior dúvida da galera iniciante. Antes de eu começar a falar sobre os lápis, eu quero deixar bem claro que este não será um review super detalhado, e sim eu contando um pouco da minha experiência com cada um desses materiais. Começando aqui pelo Super Soft da Faber-Castell. Esse foi o primeiro lápis de cor que eu comprei para começar nos meus desenhos realistas devido à sua característica de ser um lápis macio. Isso, na minha opinião, é um ponto muito positivo porque a mesclagem de cores, principalmente no início, se torna um pouco mais fácil. E por esse e por outros motivos eu acho que o Super Soft é uma boa opção no início. Uma outra opção muito interessante é os lápis Eco da Faber-Castell. Eu tenho essa caixinha de 12 cores, mas eu já tive uma de 48 cores e gostava muito, principalmente por causa da variedade de tons e das cores vibrantes. Um ponto interessante a comentar sobre esse lápis é que, diferente do Super Soft, ele é um lápis mais rígido. Como eu sei que tem algumas pessoas que têm dúvida nessas características do lápis de ser mais rígido ou mais macio, eu fiz essa pequena tabelinha para mostrar para vocês a diferença entre eles. Para essa pequena comparação eu selecionei tons em comum que eu encontrei nas duas caixinhas para que vocês consigam ver a diferença entre a tonalidade deles e para eu explicar de forma bem resumida o que seria um lápis rígido e um lápis macio. Visualmente pode ser um pouco complicado de observar alguma diferença, mas na prática você vai perceber que o lápis da Super Soft vai deslizar mais facilmente sobre a superfície do papel e consequentemente vai preencher mais os poros da folha. Apesar de ser um lápis muito bom para colorir, você infelizmente vai precisar apontá-lo mais vezes em relação aos lápis mais rígidos, pois a ponta dele derrete com mais facilidade. E agora, falando dos lápis mais rígidos, você vai realmente perceber que na prática eles são um pouco mais duros e um pouco mais secos também. Eu gosto de utilizá-los para fazer detalhes mais finos, como por exemplo alguns contornos e fios de cabelo. Quero que fique bem claro que essas diferenças entre eles não tornam um pior do que o outro. Pelo contrário, eu acho bastante interessante de utilizar lápis com essas duas características nos seus desenhos, pois um vai servir melhor em algumas partes do que o outro. Um ótimo exemplo é esse lápis cinza da Super Soft que eu utilizei em apenas 2 fundos e ele já ficou desse tamaninho. Se você for fazer alguma área grande, como algum fundo de uma cor única, por exemplo, eu recomendo que você utilize mais os lápis rígidos. Já que eles derretem menos a ponta, você vai precisar apontá-los menos vezes e consequentemente você terá o seu lápis por mais tempo. E caso você queira adquirir uma caixa do Super Soft, pegue pelo menos a de 50 cores. A de 100 não tem tanta necessidade no início. E se quiser pegar uma da Ecolápis, pegue pelo menos uma de 60 cores. Isso é importante, pois se você pegar um kit que venha menos lápis do que isso, você com certeza vai sentir falta de muitos tons importantes, como por exemplo canela. E eu ainda deixei aqui separado uma terceira opção chamada Tris Mega Soft Color. Esse também é um lápis macio, muito semelhante ao Super Soft da Faber-Castell, porém na minha opinião algumas das cores dele são até melhores. Nessa outra tabelinha nós podemos perceber bastante diferença entre alguns tons, principalmente o marrom da Tris, que é um pouco mais avermelhado, e o preto da Tris, que é um pouco mais escuro que o da Super Soft. Mas esses não são as únicas cores que tem diferença, a maioria das cores da Tris são um pouquinho mais vibrantes. Dentro dessa linha da Tris Mega Soft Color eu ainda tenho um outro kit que vem 12 cores mais focadas em tons de pele. Eu acho uma ideia muito interessante no início você também adquirir uma caixinha dessas de tons de pele, seja da Tris Mega Soft, seja da Super Soft ou da Multicolor. Ambas irão te ajudar e irão te proporcionar tons que geralmente não vêm nas caixinhas convencionais. Lembrando que essas não são as únicas opções de lápis que você pode comprar no início, eu estou falando apenas desses 3, pois são os que eu já usei e gostei. Eu acho que se eu estivesse começando hoje no desenho realista, eu pegaria uma caixa do Super Soft da Faber-Castell, devido ao seu formato arredondado que proporciona bastante conforto na hora da pintura e por ser um lápis bastante macio.
E juntamente com ele eu pegaria um kit de 12 cores do Trismegasoft Tons de Pele, para me auxiliar com algumas cores. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, então não se baseie apenas nela, e sim pesquise mais sobre cada material para ver qual que vai ser o que você vai se adaptar melhor. Agora que nós já falamos bastante de lápis, é importante nós entrarmos no assunto de folhas, pois não adianta nós utilizarmos um lápis muito bom e uma folha ruim, pois ela é a base de todo o nosso desenho. No começo é muito importante que você não utilize papel sulfite. Como nós estamos trabalhando com desenhos realistas, onde precisamos adicionar várias camadas de lápis no papel, nós precisamos de alguma folha que aguente receber todas essas camadas. Precisamos optar por folhas de gramatura mais alta, que são mais grossas e mais pesadas, em relação às de gramatura mais baixa, que são mais finas e mais leves. Para desenhos realistas, uma gramatura boa seria algo em torno de 180 até uns 270 gramas mais ou menos. Sabendo disso, uma boa opção seria a Honeymoon Nostalgia. Essa daqui já é uma folha profissional, tem 190 gramas e é a que eu utilizo para fazer os meus desenhos. Esse papel específico para desenho custa em média uns R$70 e vem 50 unidades. É um investimento que vale a pena, pois rende bastante tempo. Eu mesmo já tenho esse bloco aqui há uns 2 anos e ainda tem muita folha para usar, mas eu não aconselho que essa seja a sua primeira folha, pois ela possui uma leve textura que talvez dificulte a sua aprendizagem no início. Além disso, ela é bem carinha no início e também é mais amarelada que as folhas normais. Mas isso não interfere no desenho, é apenas uma característica. Para isso eu separei essa segunda opção chamada chamequinho. Essa daqui também possui uma gramatura alta de 180 e ela é bem lisinha. Por muito tempo esse foi o papel que eu utilizei para fazer os meus desenhos e na minha opinião ele é o mais custo-benefício, pois você paga em média uns R$20 e tem acesso a 50 folhas. É uma opção interessante no início, infinitamente melhor do que as folhas sulfites, só que é o que eu queria comprar mesmo na época, era a Canson Layout 180 gramas. Eu infelizmente nunca testei essa folha, mas conheço artistas que já testaram e que gostam muito dela. Eu apenas adicionei a Canson na lista porque ela é muito bem avaliada entre vários artistas, o que me faz acreditar que ela seja um pouco superior a essa chamequinho, devido a ser uma folha própria para desenho. E caso você já tenha utilizado esse papel, deixe um comentário aqui embaixo ou me mande um direct lá no Instagram, para eu saber qual que foi a sua experiência. Mais uma vez eu falo que no início não é tão interessante você pegar uma folha profissional logo de cara. O ideal é você começar com uma folha mais simples, até para você aprender e se acostumar com papel novo e depois, futuramente, trocar para uma folha mais profissional, como por exemplo uma Honeymoon ou uma XL Bristol. Agora que nós já falamos de lápis de cor e folhas, nós precisamos falar de outros materiais que são muito importantes na hora do desenho, que são os acessórios. Estarei começando essa lista com o mais importante na minha opinião, que é a borracha elétrica. E para você que não sabe o que é isso, é basicamente um aparelho que possui uma borrachinha rotativa na ponta. Graças a isso nós conseguimos apagar tanto os lápis grafite quanto os lápis de cor com muita facilidade. Por isso nós gostamos muito de utilizar esse material para adicionar, por exemplo, poros, fios de cabelo, pontos de luz e tudo isso de uma forma muito tranquila. Na minha opinião, essa borracha elétrica da Telwin é a melhor que tem, pois além dela ser muito confortável de utilizar no desenho, ela também vem com vários refis de borracha extras, sendo 10 desse fininho, que eu particularmente gosto mais, e 12 do mais grossinho. Outro material que vai te ajudar muito no começo é uma caneta gel branca. Esse material serve basicamente para realçar algumas partes e adicionar brilhos ou reflexos. Aí eu separei aqui duas que eu tenho aqui em casa, uma delas se chama Uniball Signo e a outra é a Jelly Roll. Sobre a experiência que eu tive com essas canetas, eu percebi que essa Uniball é um pouco difícil dela funcionar por cima de muitas camadas de lápis. Em situações como essa ela acaba entupindo e aí fica falhando durante a adição dos detalhes. Já a experiência que eu tive com essa Jelly Roll foi muito melhor, pois eu percebi que é muito mais fácil adicionar os detalhes com ela. Essa daqui é realmente uma boa opção e se for comprar, preste atenção nesse númerozinho do lado, ele indica o tamanho da ponta. Pegue pelo menos uma 0,8 ou uma 10, pois uma 0,5 pode acabar entupindo. Ainda falando sobre canetas, eu também resolvi adicionar uma nanquim nessa lista. A forma que eu a utilizo é exatamente o contrário da caneta gel branca. Essa daqui eu gosto de utilizar para escurecer bastante em algumas regiões. Regiões essas que talvez apenas o lápis preto não consiga deixar tão escuro assim. Com ela você consegue adicionar bem mais contraste em algumas áreas pequenas do seu desenho, e se você for comprar pode ser essa mesmo da Stabilo, que ela é muito boa.
Outro material que é muito bom é o estilete de precisão. Ele também faz parte dessa categoria de adição de detalhes no seu desenho e ele é muito útil para adicionar, por exemplo, fios de cabelo e detalhes muito pequenos e finos. E a forma que nós adicionamos esses detalhes é basicamente raspando ele levemente na superfície do papel em um ângulo específico. É muito legal de utilizar esse material em conjunto com a borracha elétrica e com a caneta gel branca, pois você pode fazer os detalhes mais sutis utilizando o estilete, depois reforçá-los com a borracha elétrica e, por fim, realçá-los mais ainda utilizando a caneta gel branca. O resultado fica muito legal. Agora falando sobre apontadores, no começo eu sugiro que você compre alguns desses mais baratinhos e teste eles no lápis que você utiliza. Teste-os e veja se algum vai quebrar a ponta, se vai danificar a mina do lápis, para você realmente descobrir qual que vai funcionar melhor para o tipo de material que você utiliza. Como os apontadores profissionais são muito caros, no começo nós também iremos precisar comprar de vez em quando um apontador novo, pois as lâminas desses mais simples desgastam mais facilmente conforme você utiliza. Se você perceber que os apontadores estão danificando muitos lápis, você pode optar por utilizar um estilete também. Com o estilete você vai conseguir fazer uma ponta mais prolongada e vai conseguir evitar com que ela quebre com mais facilidade. No começo eu utilizava bastante ele, só que depois eu troquei para o apontador por questões de eficiência. Querendo ou não, apontar o lápis com estilete demora mais tempo, e além disso ainda precisa ficar lixando a ponta para ela ficar bem afiadinha depois. Por isso que atualmente eu prefiro mais o apontador. Além desses materiais eu também deixei separado alguns tipos diferentes de borracha para explicar para vocês qual que é a funcionalidade de cada uma no desenho. Começando pela caneta borracha. Tem gente que curte usar ela para adicionar detalhes claros mais sutis no seu desenho, só que eu particularmente não utilizo tanto. Eu recomendo essa daqui mais para desenhos em preto e branco, pois é onde ela funciona melhor e aí sim ajuda bastante. Você pode usar o estilete para fazer um leve chanfrado na ponta dela para que você consiga adicionar detalhes mais finos. E o bom é que ela é muito fácil de se encontrar em qualquer papelaria e você consegue comprar os refis dela separadamente. Pode ser um material bem útil em determinada ocasião. Diferente do lápis borracha, que eu não recomendo tanto assim que vocês comprem. E o motivo é que ele é praticamente do mesmo preço da caneta borracha, sendo que a caneta borracha é bem melhor do que ele. Então é um material que não vale tanto a pena assim de você comprar, mas vale muito a pena você ter pelo menos uma dessas borrachas. Todas essas três são borrachas plásticas, são bastante maleáveis como vocês podem ver e além disso elas apagam muito bem, sem contar que na hora de apagar ela não deixa aquela sujeirada de pó de borracha em cima da mesa. Por isso que eu acredito que essa é uma das melhores borrachas que tem e eu recomendo muito essa Dust Free da Faber-Castell, essa Super Soft da Faber-Castell e essa High Polymer Soft da Pentel. Todas as três são muito boas. E além de todas essas borrachas, eu também deixei separado essa outra que se chama borracha limpa-tipo. Nós utilizamos ela no esboço do desenho para tirar o excesso de grafite, com o objetivo de deixar o esboço mais limpo e mais clarinho. O que difere ela das outras borrachas tradicionais é que ela é uma massinha, que te permite modelar ela do formato que você quiser para que você possa apagar uma determinada região de forma mais eficiente e fácil. No começo você não precisa comprar esse material, mas eu achei interessante de colocá-lo na lista apenas para apresentar esse tipo de borracha para vocês, para que futuramente vocês possam adquirir também. Ainda falando sobre materiais no esboço do desenho, também é importante que você tenha algum material para fazer os seus esboços, como por exemplo uma lapiseira. A que eu utilizo é essa Graphigear 500 da Pentel. No kit que eu comprei ela já veio com esse potinho de grafites 2B. Eu não vou entrar muito nesse assunto de graduação, mas eu queria deixar bem claro que para esboço é bom nós utilizarmos uma graduação mais baixa, no máximo um 2B, que é essa daí. Você não precisa comprar especificamente essa lapiseira, até porque ela é um pouco carinha. Você pode comprar alguma lapiseira qualquer que já vai servir muito bem. E caso você não queira uma lapiseira, você também pode utilizar algum lápis de graduação baixa para fazer os seus esboços, que não tem problema. E para finalizar a nossa lista, eu resolvi colocar essa vassourinha para limpar o desenho. Ao utilizá-la, nós evitamos de usar a nossa mão para limpar o desenho, pois ela pode acabar borrando ou sujando o papel. E com a escovinha nós conseguimos limpar bem mais facilmente e de uma forma mais segura. Mas saiba que ela pode ser facilmente substituída por algum pincel qualquer, inclusive aqueles de maquiagem. Além disso, é completamente opcional ter uma dessas.
Depois de falar sobre vários materiais de desenhos diferentes, enfim chegamos no final da nossa lista. Basicamente aqui tem tudo que você precisa para fazer os desenhos realistas, e dentro dessa lista eu separei alguns que eu acho que são mais importantes de estar se adquirindo primeiro. Uma borracha elétrica, pois como eu havia falado anteriormente, para mim é o mais importante e o mais útil. Uma caneta gel branca, dessa Jelly Roll aqui, que é uma opção excelente para fazer detalhes mais claros. Uma caneta nanquim para fazer detalhes mais escuros, pode ser essa da Stabilo mesmo. Um estilete de precisão para fazer detalhes mais finos e específicos. Uma lapiseira juntamente com o seu potezinho de grafite, no máximo 2B. Ou se você não preferir lapiseira, você pode pegar um lápis HB para fazer os seus esboços. Um apontador e uma borracha dessas plásticas, que são excelentes ao apagar. Mesmo diminuindo mais ainda aquela nossa lista anterior, apenas isso daqui já é o suficiente para fazer o seu realismo. Esses outros materiais você pode comprar com o passar do tempo, mas eles são bem opcionais. Não se preocupe se você não conseguir comprá-los todos de uma vez só, até porque material de desenho no Brasil é uma coisa que é realmente bem carinha. Então você pode ir comprando de pouco em pouco, como por exemplo, pegando uma borracha elétrica, depois comprando uma caneta gel branca, e de pouquinho em pouquinho você vai montando o seu kit com os seus materiais. E foi assim que eu consegui adquirir todos esses materiais, inclusive. Bem no início do vídeo eu tinha falado que existem outras coisas que são muito mais importantes do que materiais caros. E essas coisas são basicamente a prática e a técnica que você precisa desenvolver com cada um desses materiais para utilizá-los da forma correta e mais eficiente possível. Dessa forma você irá conseguir alcançar os melhores resultados que cada material pode te entregar. E isso é uma coisa que você só vai adquirir com o passar do tempo conforme você pratica. Bem, essa foi a minha opinião sobre cada um desses materiais. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender mais como cada um deles funciona e também que eu tenha conseguido tirar alguma possível dúvida de vocês. E se mesmo assim ainda estiver com alguma dúvida, pode deixar nos comentários para eu tentar te ajudar. Além disso, estou muito feliz pois conseguimos alcançar a meta de mais de 2.300 inscritos nesse canal, então muito obrigado a todos vocês. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, eu acredito que você também vai gostar muito desse vídeo, onde eu faço um tutorial de como fazer esse desenho do Godzilla vs o Kong. Além disso, eu separei esse outro onde eu te ensino a fazer um esboço 100% proporcional para os seus desenhos realistas. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.